funcionando aí? Mas já tá? Já, tá. Bom dia, amado. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Eu posso? Vocês aceitam? Amém? Amém. Amados, nós estamos nos últimos dias, né? Nem é necessário falar pelos noticiários. Mas eu quero falar algo para vocês, onde a Bíblia relata, né, que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Mas não é o mundo, quando a Bíblia fala do Novo Testamento, não é o mundo em si só que está apostatando da fé. Aliás, eles não apostatam porque eles não têm essa fé. Porém, eu quero falar aqui de um sistema ao qual a Bíblia fala sobre a besta. E, na verdade, a besta não é nem um animal, não é nem um monstro, mas sim um sistema. Uma é o sistema religioso e o outro é o sistema político. Então, são as duas bestas que falam em Apocalipse. E se alguém estiver esperando, né, aquilo que está escrito lá em Apocalipse é apenas simbologia. E aqui eu quero antes fazer uma breve oração, porque para que o Espírito Santo venha tocar no nosso coração, me dá entendimento, né, e me dá palavras, e que vocês possam ter entendimento também. Pai querido e amado, eu estou aqui na tua presença, Pai, para te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu te apresento cada pessoa que está aqui, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia de batalha, Pai, porque nós estamos aqui lutando pelo nosso pão de cada dia. Cada um vai para o seu trabalho, que o Senhor venha abençoar. E agora que o Senhor possa, meu Pai, me usar nesse lugar, Pai, porque eu não sou nada. Tu é tudo, é tu que fala, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Então, amados, eu creio que muitos aqui frequentam, né, um templo, uma congregação, né? E me falem seriamente, no coração de vocês já houve assim uma pergunta: por que uma igreja prega uma doutrina, um ensinamento, e por que em outra prega outro ensinamento? Será que já houve essa pergunta no coração de vocês? O que está acontecendo, amados? Justamente esse sistema religioso, que cada um fala uma coisa. Na Bíblia fala sobre a grande Babilônia, a grande prostituta, que está escrito em Apocalipse 17. Fala a grande prostituta e suas filhas. A mãe, né? De onde saíram as filhas, que é a Igreja Católica e as evangélicas. Ouçam primeiro e depois, se vocês quiserem, né, me perguntar algo, mas essa é a palavra que está escrita em Apocalipse. Olha, o Evangelho é de graça. Ele fala, dai de graça, porque de graça recebeste. É isso que vocês veem nos templos? O dízimo. Ai, não, mas tem o dízimo, tem o templo. Eu quero falar para vocês que o templo, ele ficou no Antigo Testamento, no tempo da lei. Hoje o templo somos nós. Eles não pregam que o templo somos nós? E por que nós temos que estar dando dinheiro para construir um templo de pedra? Amados, a igreja primitiva, ela se congregava de casa em casa. Não era num templo. O templo, para construir, precisa-se de dinheiro. Para vir dinheiro se precisa de uma autoridade. Esse sacerdócio também, amados, ficou no Antigo Testamento, na lei, né? Porque ele fala que ele, em Hebreus, que agora ele é o único sumo sacerdote. Então não existe, ele fala assim, Jesus: a ninguém chamei pastor, e a ninguém chamei mestre, e a ninguém chameis pai, porque só um é o vosso pai, só um é o vosso mestre, e só um é o vosso pastor. Amados, Malaquias 3:10 fala, né, nos dízimos, e que vai, se você não dizimar, vai ter
um devorador, um migrador, um cortador, um destruidor. Que eles falam que são demônios. A Bíblia diz que aquilo ali eram gafanhotos que comiam a vide, que destruíam as plantações. Não eram demônios. Então, isso é dar com amor ou é dar por livre e espontânea pressão? A Bíblia fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, de 9, que Deus ama aquele que dá com alegria. Como é que você vai dar com alegria se na verdade estão te pressionando, te colocando medo? A religião ela trabalha com medo. Então, amado, o que é que eu quero explicar com isso? Que você tem um professor, um mestre que está do teu lado, que habita em ti, que é o Espírito Santo. Nós não precisamos que ninguém nos ensine, porque está escrito em a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 27. Ele fala assim, olha: filhinhos, João, o apóstolo João, não é necessário que ninguém vos ensine, porque com a unção que ele vos deixou, ele vos ensina todas as coisas. Isso não é mentira, isso é verdadeiro. Amados, eu passei em várias religiões. Eu tenho 20 anos que estudo sobre o sistema religioso. E nisso, conhecendo cada doutrina, eu vi o quanto elas divergem uma da outra, são diferentes. A palavra fala que a grande Babilônia significa confusão, né? Ali onde Deus confundiu as línguas. E se não falam a mesma língua, e a Bíblia fala em Apocalipse de Babilônia, de confusão, é o que nós estamos vivendo hoje. E Deus fala assim para mim e para ti: sai do meio dela, povo meu, para que não te contamine com as suas abominações. Porque na igreja católica tem uma idolatria a qual Deus abomina. Nas igrejas evangélicas, da mesma forma. Quando não adoram o pastor, estão adorando aquele pão que tem os dois. Os dois são verdadeiros, mas não é para ter usados para a glória do homem, sim para a glória de Deus. Amados, essa igreja de casa em casa, ela nunca morreu, ela nunca acabou. A igreja primitiva, ela está entre nós, ela está ainda de casa em casa. Só que ela está escondida, mas agora, nos últimos dias, nós temos que sair e falar dessa palavra, falar que você não está só, que você não precisa estar pagando pelos favores de Deus, porque Ele não veio trazer, amados, prosperidade financeira. Ele morreu naquela cruz para te dar uma casa, nem para te dar um carro. Ele morreu lá para te dar salvação. E as pessoas estão negociando o sacrifício que Ele fez na cruz. Agora me fala, se você tem que dar o dízimos para repreender o devorador, o cortador, o migrador, né? Que senão você vai ficar doente, vai acabar teu gás, vai destruir as tuas finanças. Me fala então, o que é que adiantou Ele ter morrido na cruz? Esse sacrifício então estão pregando que foi imperfeito. A partir do momento que você paga o dízimo, você está cumprindo o mandamento da lei. E quem cumpre o mandamento da lei tem que cumprir todos, e ninguém foi capaz. Nós não somos capazes nem de cumprir os 10 mandamentos. Por isso Ele veio cumprir a lei, para que nós recebêssemos essa salvação de graça. A Bíblia fala o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Naquele dia ninguém vai dizer: olha, porque eu era melhor do que esse. Nós somos todos iguais. Aqui não tem nenhum mais santo e nenhum mais pecador. Estamos todos dependentes da graça dele. Então, amados, não existe essa história, porque eu já fui muito enganada no sistema. Por isso eu passei a estudar a Bíblia. Ele diz: examinai as Escrituras, porque vocês creem ter nelas salvação, porém são elas que testificam de mim. Assim agiam os fariseus na época de Jesus. Onde vocês veem na Bíblia ele sendo bem tratado no templo? Não existe. Ele pregava de casa
casa em casa, ele pregava nas praças, nos montes, né, pelas ruas, ele alcançava, assim também era a igreja. A igreja, que eu falo, é o corpo, pessoas. O que significa congregar? Quando eles falam, mas tem que congregar, né? E me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, aquilo ali que falou foi Davi, aonde já existia o templo de pedra, aquele templo que foi feito na época da lei. Mas a partir de que Jesus morreu e ressuscitou, nasceu a igreja dele. A igreja santa que vai morar no céu. Quando ele enviou o seu Espírito para nós, estamos nos últimos dias. Ele fala que o fardo dele, o jugo dele é leve e o fardo não é pesado. É leve também. Então, amados, são tantas doutrinas. Aqui você não pode, nessa você não pode usar calça comprida, nessa você não pode cortar o cabelo, na outra já pode. Vocês já perceberam isso? Como é uma confusão. E qual é a certa? Todas dizem que é a certa. Né? E é, às vezes, uma disputa por ovelha. Por causa de Pedro diz, o dinheiro traz status, traz fama, traz reconhecimento, mas o que a Bíblia fala? Aquele que quer ser o maior será aquele que serve. Seja o que serve o seu irmão. Ele fala, não procurai os primeiros lugares, mas procurai o último, né? Porque é Ele que nos exalta. E naquele grande dia, nós vamos ver quem serve e quem não serve a Ele. Mas Ele também fala, no livro de Mateus, capítulo 15, aliás, João capítulo 15, Ele fala, vocês serão conhecidos se amardes uns aos outros. Me falem, irmãos,